Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A gente se conheceu na praça de alimentação do shopping onde eu trabalhava. Além do horário do almoço, tínhamos um pequeno intervalo à tarde e eu normalmente aproveitava para tomar um refri, comer alguma coisa. E foi numa dessas vezes que a gente se viu. Dei uma virada para o lado, distraída, e o flagrei com os olhos grudados em mim. Na hora estava tão distraída que fiquei até meio sem jeito. Até porque ele chegou a sorrir. Meio que no impulso, sorri também, e acho que foi isso o que acabou lhe dando coragem para, dali a pouco, se aproximar da minha mesa e puxar conversa. Esperando alguém? Não. Na verdade, eu estou num intervalo. Daqui a pouco tenho de voltar para a loja. Pois é, eu estava tentando ler o nome da loja que você trabalha aí no seu uniforme, mas não consegui. A propósito, muito prazer, eu sou o Marcos. Olha, gostei do jeito dele. Cara cheio de atitude, simpatia. Ele, inclusive, puxou uma cadeira e sentou ali do lado. E ficou conversando comigo. Quis saber um monte de coisa. Onde que eu trabalhava, o andar, que horas que eu entrava e saía. Foi perguntando e eu fui respondendo na boa. Mas, enquanto a gente conversava, ele me olhava assim, com uma, não sei explicar, mas com uma curiosidade. Dava para ver que ele estava interessado em saber quem eu era. E era tão simpático e tão gentil, que em pouco tempo de conversa, parecia até que a gente já se conhecia há muito tempo. E senti muita vontade com ele. Aquele seu sorriso me contagiou. Para ajudar, ele usava barba e eu sempre gostei de homens de barba. Sempre achei o homem de barba assim tão charmoso. Quando falei que precisava voltar para a loja, além de me pedir o número do meu celular, ele ainda falou que ia me acompanhar. Só para saber onde exatamente ficava a loja, sabe? Apesar de termos acabado de nos conhecer, ele me passou muita firmeza, confiança. Sabe aquele tipo de pessoa que você olha e parece que já conhece há muito tempo e parece que pode confiar? Gostei muito do seu jeito. Tanto que resolvi arriscar e lhe passei meu número. Até porque, repito, ele pediu. Ainda ficamos conversando ali na entrada da loja durante uns 2 ou 3 minutos. E então nos despedimos com um beijo no rosto. E ele falou que ia me ligar depois para a gente conversar melhor. Olha, eu dificilmente me impressiono com alguém assim logo num primeiro contato. Juro. Mas, não sei, com ele, tudo aconteceu de um modo tão diferente. Fiquei, por exemplo, com a imagem dele no pensamento e, claro, na maior ansiedade à espera de uma mensagem. E já naquela mesma noite, eu ali em casa, me preparando para dormir, eis que ele me mandou um oi e a gente começou a conversar. Ele me falou coisas tão bonitas que tinha pensado em mim o tempo todo, desde a hora, né, quando a gente se despediu. E, além de todos os elogios, mais uma vez repito, porque isso eu acho que foi a coisa mais importante, me passando em todas as palavras, aquela confiança, aquela segurança. E ainda disse que queria me ver de novo. Mais do que isso, falou que daria um jeito de passar no shopping para me ver e conversarmos outra vez já no dia seguinte. Olha, ele me encheu de elogios. E eu, naturalmente, adorei conhecê-lo. Em resumo, ele de fato foi, prometeu e foi. E já naquela segunda vez, trocamos o nosso primeiro beijo. E bastou aquele primeiro para já incendiar toda a minha alma. Fazia pouco mais de 1 ano que eu tinha me relacionado com alguém pela última vez. E como tinha sofrido nessa espécie de namoro, o rompimento tinha sido assim meio traumático, eu acabei meio que ficando com o pé atrás. Inclusive, saí do lugar onde trabalhava
porque esse meu ex-namorado trabalhava lá também. Então, preferi me afastar. E justamente agora, sabe, eu estava me sentindo tão leve, tão recuperada, com o coração, digamos assim, quase curado. Eis que o destino coloca o Marcos no meu caminho. E as coisas entre nós foram acontecendo assim de uma maneira tão espontânea e tão rápida. Tanto que em menos de um mês, eu já o tinha levado em casa para conhecer a família. Todo mundo lá de casa gostou dele. Bom, como de cativo do jeito que era, simpático, ele acabou cativando todo mundo. Depois, ele também me levou para conhecer a sua família e, para minha alegria, também fui bem recebida. Olha, me apaixonei por esse homem como uma adolescente. E nem podia ser diferente. O jeito como ele me tratou desde o primeiro momento não me deixava opção. Quando estava de serviço, por exemplo, ele ia me buscar no shopping direto. Aí a gente saía um pouco, passeava, depois ele me levava para casa. E foi perto de completarmos 3 meses juntos que passamos uma situação meio embaraçosa. Eu estava sem celular nessa época, tinha dado um problema no aparelho, levei para arrumar, mas segundo o técnico não tinha mais conserto. Diz ele que não valia nem a pena mexer. E um sábado, eu de folga, chamei minha mãe para ir comigo numa loja ali perto, no bairro mesmo, para me ajudar a escolher um outro celular para mim. E quando chegamos em casa, quando viramos a esquina, eu vi que o carro do Marcos estava parado na frente do portão. Fiquei feliz, claro. Até porque a gente não tinha se visto no dia anterior e eu estava com tanta saudade. Não tínhamos nos visto nem se falado, né? Repito, meu celular estava estragado. Fiquei feliz quando vi seu carro. Só que, no que nos aproximamos, olha, ele estava conversando com a nossa vizinha, uma mulher com quem eu não me entendia, não me dava com ela. Tudo porque era uma pessoa, mas olha, sabe aquele tipo de pessoa que se diz para você que é terça-feira, você vai lá no calendário para conferir porque não dá para acreditar numa palavra? Pessoa falsa. Olha, eu já não conversava com essa pessoa há muito tempo. E quando vi ela conversando com o meu namorado, sabe aquele tipo de mulher que adora ficar se julgando? Senti aquela sensação assim esquisita, porque os dois estavam numa conversa tão animada. A certa altura, inclusive, ela chegou a tocar no braço dele, me deixando ainda mais louca da vida. Como ele estava de costas, não me viu chegando. Só foi notar minha presença quando eu, enfim, cheguei, né? Olha, eu fechei a cara de saída. Botei as mãos na cintura dele e o encarei. E antes que ele falasse qualquer coisa, eu fui perguntando: posso saber o que tanto você conversa com essa daí, hein, Marcos? Falei aquilo e a encarei. Ela, aliás, continuou rindo. Sabe? Mostrando aqueles dentes que, se eu pudesse, eu arrancava um por um. Como ele não a conhecia, pelo menos eu suponho que não, ele se voltou para mim, assim, e sorrindo. Oi, amor, onde você estava? Cheguei aqui, teu irmão falou que você tinha saído, aí resolvi ficar esperando. Estava aqui conversando com a Marlene. Já fui pegando um do seu braço, de forma bem enérgica, e o puxando para dentro do portão. Não quero você conversando com essa mulher. Ele, na hora, pelo menos, não deve ter entendido nada. A verdade é que eu já estava com essa Marlene na garganta, e fazia tempo. Tudo porque era uma mulher muito folgada. Sabe aquela pessoa falsa que é capaz de dizer qualquer coisa para te colocar numa situação difícil? Nunca vou esquecer a última discussão que havíamos tido
ali na frente mesmo. Já fazia tempo, mais de ano. E justamente por causa daquele meu ex-namorado, nessa época, a gente ainda conversava, ainda tinha um certo entendimento. Mas ela começou a se jogar para cima dele. Mesmo assim, falei um monte. Sabe, foi realmente uma desavença. E desde então, nunca mais havíamos trocado uma palavra. Aliás, eu nunca mais tinha olhado para a cara dessa mulher. Por causa disso, nem as nossas mães se falavam. Por isso fiquei tão zangada quando flagrei o Marcos de conversa com ela. Tudo bem, ele não sabia, nem conhecia. Estava ali me esperando, mas a verdade é que eu não gostei. Um rindo pro outro, ela tocando nele, os dois cheios de intimidade. Foi a nossa primeira discussão. Entramos em casa e eu, nervosa do jeito que estava, sabe, fui falando. Você não tinha nada de ficar dando confiança para aquela infame, Marcos. Mas, Juliane, o que é isso? Só estava conversando com a menina. Estava ali esperando você chegar e... Ela começou a puxar conversa. O que tem? Você queria que eu virasse a cara para ela? É isso mesmo que eu queria. Que você virasse a cara para ela. Aliás, é isso mesmo que eu quero que daqui para frente você faça. Meu Deus. Aconteceu alguma coisa para você estar assim? Não aconteceu nada. Só isso. Essa mulher não vale nada. Viu? Adora dar em cima de namorada das outras. Nossa, amor. Eu não sabia que você era assim tão ciumenta. Eu não estava fazendo nada demais. Ele até tentou me agradar, mas, sabe, eu estava muito nervosa. Se fosse com outra menina qualquer, eu não levaria tão a sério, mas com aquela, sabe, não havia outra reação. Eu não podia ter agido de maneira diferente. A verdade é que a gente ficou meio de mal, tanto que eu nem quis sair com ele. Ele tinha passado ali pra gente sair pra algum lugar. Mas eu estava tão brava, tão nervosa, que ele acabou até indo embora. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Quem sabe não fosse para tanto barulho. Afinal de contas, ele nem sabia quem era aquela cobra. Só que na hora, sabe, eu não pensei em nada. O pior foi que no dia seguinte, eu topei com aquela ordinária de novo ali na frente. E pior ainda, ela veio me provocar. Ficou com medinho de eu roubar teu namorado, é? O que você falou? O que, você tá surda? Aliás, onde foi que você conseguiu arranjar um homem tão bonito, me conta? Olha, você fique longe do meu namorado. Você fique bem longe dele. Aliás, sabe o que eu tava me perguntando? Sem sal nem açúcar, do jeito que você é, como foi que você conseguiu atrair um homem tão bonito? Sabe aquela pessoa que pede, mas suplica para você enfiar a mão na cara dela? Sabe aquela pessoa que sabe como te provocar, que sabe apertar o botão certo para te deixar fula da vida? Mesmo assim me segurei, respirei fundo e virei as costas para ela. Era assim que eu fazia quando ela cruzava meu caminho. Mas estava cada dia mais difícil fazer isso. Problema foi que estava rolando alguma coisa pelas minhas costas sem eu saber. Coisa que eu só fui descobrir algumas semanas depois. Eu e o Marcos tínhamos saído. Ele tinha me levado a uma pizzaria e, de repente, o celular dele começou a tocar. Como o aparelho estava ali na mesa, eu rapidamente dei uma olhada e vi aquele nome estampado ali no meu nariz. E o nome, desgraçadamente, olha, só de me lembrar, eu já sinto um arrepio pelo corpo todo. O nome que eu li ali no visor do telefone dele era nada menos do que Marlene, o nome daquela biscate.
Eu vi aquilo e tremi. O sangue congelou. Olhei para ele e, sem conseguir controlar o volume da minha voz, de tanto que o sangue tinha subido, falei, quer dizer, gritei: que essa ordinária tá ligando para você, Marcos? Aliás, como é que você tem o número dela? Não, eu não acredito que você tá fazendo isso comigo. Eu não acredito. Ele naturalmente nem respondeu. Engoliu em seco, pego de surpresa, né? Pegou o celular e encerrou a chamada. Depois ficou ali disfarçando, olhando para a tela do telefone. Dali a pouco, aquele sinalzinho indicando que ele tinha recebido uma mensagem. A infeliz tinha ligado, ele não atendeu, mas ela não se conformou. Tentei pegar o aparelho das mãos dele, só que não consegui. Ele foi mais rápido, levantou a mão e olha, eu nunca fui de fazer escândalo em lugar público, só que aquilo me revoltou tanto que, sabe, eu perdi um pouco o tino. Comecei a pedir que ele me desse aquele telefone, porque eu queria ver o que aquela bruxa tinha mandado para ele. E ele tentando contornar a situação, pedindo que eu ficasse calma. A cena, naturalmente, acabou chamando a atenção de todo mundo ali, né? Todo mundo ficou olhando pra gente. Levantei da cadeira, fui pra cima dele, tentando pegar o celular. Nervosa, agitada, fora de mim. E no fim, como não consegui, e como ele também não me deu nenhuma explicação, acabei pegando minha bolsa e o deixei sozinho ali naquela mesa. Já fui tomando o rumo da porta. Quando estava lá fora, escutei a sua voz me chamando lá da porta. Juliane, peraí, onde você vai? Nem me dei ao trabalho de olhar para trás. Continuei andando. Naquelas alturas, eu já estava com a maquiagem toda borrada, porque já estava chorando. Olha, eu não estava acreditando que ele tivesse trocado telefones com aquela mulher à toa, que estivesse conversando com ela sem eu saber, trocando mensagens com ela pelas minhas costas. Isso se já não estivesse fazendo coisa pior. Até nisso eu pensei. Porque aquela mulher era acostumada a se oferecer para o namorado das outras mulheres. No fim, ele acabou me alcançando e me fazendo parar. Peraí, Juliane, peraí. Para um pouquinho. Você está muito nervosa, vamos conversar. Ele tentando conversar comigo, só que eu não queria conversar com ele. Não tenho nada para conversar com você. Viu? Aliás, vai conversar com aquele infame. Vai responder a mensagem dela. Juliane, calma, eu posso explicar. Ela pediu meu número, porque falou que tinha umas coisas para me contar sobre você. Aí eu fiquei curioso. Foi só por isso que eu passei o meu número para ela. Marcos, me solta, tá? Me solta, não quero saber de nada. Me deixa embora. Ele queria me levar para casa, mas eu não deixei que ele me tocasse. Comecei a fazer escândalo ali na rua mesmo. Acabei indo embora de táxi, só que, como eu já imaginava, assim que cheguei, seu carro já estava estacionado lá na frente. Desci do carro e assim que cheguei no portão, ele já estava lá me abordando. Só que eu deixei bem claro, quer dizer, já tinha deixado, né? Me larga, me deixa em paz. Ele jurou que não tinha acontecido nada entre ele e aquela Marlene. Que só estavam conversando porque ela tinha dito a ele que tinha coisas a falar sobre mim. Quando eu perguntei que coisas, ele só falou que não era nada demais. Só que eu naturalmente não acreditei. História muito mal contada. Olha, eu não me senti bem ao expulsado dali. Pelo contrário, foi um momento muito ruim, muito dolorido, porque tudo que eu queria era ficar com ele.
Estava apaixonada. Sofri muito. Só que, puxa vida, saber que ele andava conversando com aquela infeliz e sem eu saber. Tinha trocado o telefone com ela. Os dois se falando, sabe lá o quê? Aquilo me revoltou. Parece que fez aquele encanto todo se quebrar. Perdi a confiança nele. Ele fez tudo para a gente conversar, para se explicar, se justificar. Mas eu não aceitei. Tamanha foi a minha revolta. Ele não desistiu, continuou no meu pé, ia lá no shopping atrás de mim todo dia, mas eu sempre o deixava falando sozinho. Às vezes eu chegava em casa e o carro dele estava ali estacionado, na frente, mas eu não amolecia. Ainda fui tirar satisfação com a ordinária da Marlene. Bati na porta da casa dela 3 ou 4 vezes, mas a mãe dela dizia sempre que ela não estava. E ainda me recebia mal. Certeza que a infeliz tinha pedido para ela dizer que não estava. Medo, né? Devia estar morrendo de medo de me enfrentar. Só Deus sabe a raiva que eu estava. A gana de pegar essa mulher pelo pescoço e torcer. Acho que se cruzasse com ela pelo caminho, sei lá o estrago que eu seria capaz de fazer. O fato é que depois de várias tentativas de se entender comigo, e como eu não cedi, ele acabou se cansando e parou de vir atrás de mim. Não ligou, não apareceu mais, nem na minha casa, nem lá no shopping. Deve ter desistido mesmo, né? No começo, com muita raiva, revoltada do jeito que eu estava, eu achei até bom. Só que depois que as semanas foram passando, a tristeza foi tomando conta de mim. Eu comecei a sentir tanta falta dele. A saudade começou a me sufocar tanto. Só que mesmo assim o orgulho sempre falou mais alto. Não o procurei. E como ele também parece ter desistido, a gente acabou se afastando de vez. Não sei se ele e aquela vadia continuaram se falando, ou se aconteceu mesmo alguma coisa entre eles. Ele jurou que não, mas às vezes eu penso que sim. Até porque sempre que acontece de topar com ela na rua, ela me olha com aquele olhar de superioridade, sabe? Aquela simpatia que ela sempre teve, mas acrescida agora de uma ponta de deboche. Foi por causa dela que o nosso namoro não vingou. E até hoje eu sofro por isso. Porque eu sinto aquilo que a gente sentia um pelo outro, prometia muito e no fim acabou não resistindo ao primeiro estremecimento. Às vezes eu ainda sinto vontade de engolir o orgulho e procurá-lo. Mas tenho medo de como vou ser recebida. Por isso eu recuo. Por isso eu choro. Por isso me calo e vivo com esse nó aqui na garganta. Esse grito aprisionado, querendo dizer para o mundo que ainda o amo, que ainda sinto demais a sua falta, que ainda queria muito que ele estivesse aqui comigo. Mas não faço. O gesto, sabe, sempre vai até metade e fica ali. Eu não consigo ligar, eu não consigo mandar mensagem, eu não consigo ir atrás dele, dizer que o amo ainda, até porque não sei o que ele diria. Eu sei que dei muita razão para ele não me querer mais, mas é que eu estava tão magoada, tão ferida, que eu não conseguia fazer aquilo que meu coração pedia, de modo que acabou do jeito que acabou. Tudo por causa dessa criatura, essa pessoa que parece ter vindo ao mundo só para estragar minha felicidade, só para me separar do homem que eu amava.